As séries da Nick sempre foram boas para um caralho, moleque. Foi a emissora que reinou quando o assunto era sitcom. Temos ótimos exemplos como iCarly, Drake e Josh, Brilhante Vitória, Zoey 101 e blá 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 blá. Claro, eu sei que a Disney também teve suas estrelas, mas nada se comparava ao sucesso que a Nick fazia. Tudo era na medida drasticamente calculada e perfeita. História, humor, personagem, sabe? Eu particularmente me divirto muito assistindo elas, tá ligado? Só que eu fico pensando, moleque, eu deveria? Eu sinto uma grande culpa vendo elas. Imagino que você já deve saber de toda a podridão que acontecia dentro desses estúdios envolvendo os atores e seus superiores, com o qual teve repercussão internacional há um tempinho atrás. Só que eu vejo pouca gente falando no sentimento de estranheza após todos esses acontecimentos. Será que é certo assistir essas séries e fingir que nada aconteceu ali no meio? Vamos discutir isso, sobre o sentimento de culpa de assistir a antiga Nickelodeon. E muito prazer, eu sou o Silver Alan, tá? Se você não novo nesse canal, na moral, se inscreva aqui, pois fazemos um bom trabalho pra você, meu querido telespectador, tá? Deixa um like, comenta qualquer coisa pra engajar, porque por algum motivo o algoritmo adora comentário. Raipa esta porra, pois a nossa meta é dominação global, meu amigo. E é isso, cara, vamos discutir sobre a culpa de ver essas séries antigas da Nick após toda a repercussão negativa que teve dos bastidores e tudo mais, tá? Então, sem mais delongas, chega de blá 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 e bora, né? Muitos argumentos para esse vídeo foram retirados do Quiet on Set, uma série documental que retrata todos os abusos que ocorriam dentro dos bastidores da Nick. E é de fato uma série muito pesada, porque retrata de maneira crua tudo que aconteceu. Primeiramente, é inegável que essas séries são boas pra o caralho, moleque. O modo que conseguiam ali se comunicar com a geração na época era coisa de louco. A Nickelodeon era um canal onde as crianças eram as protagonistas, a emissora das crianças descoladas, algo espelhado no velho ditado, Cool Kids Never Sleep. Enquanto a Disney, por exemplo, sempre tentava educar o público de alguma maneira, a Nick foi na direção oposta, expondo o lado rebelde e ousado da molecada, com o qual isso a fez explodir. Além do mais, a Nick foi a primeira emissora da história, repito, da história, a parar de retratar a mulher como sempre, eu sou tão bobinha, ou algo explicitamente sexual, e trouxe algo completamente puxado para comédia com Amanda Bynes no The Amanda Show, no final dos anos 90 para 2000. Foi literalmente sucesso instantâneo, a guria virou um fenômeno mundial em pouquíssimo tempo, ela tinha um carisma natural, cara. E lá no meio desse elenco aí, tinham dois garotos que iriam brilhar muito no futuro posteriormente, Drake Bell e Josh Peck. Eu tenho muitas opiniões sobre Drake Bell e elas não são positivas. Bom, mas whatever, depois a gente fala sobre isso. Em 2002 acaba The Amanda Show, pra só em 2004 a dupla de atores ganharem sua própria série, Drake e Josh, com qual a partir deles o verdadeiro boom da Nick começou. O canal viveu sua era de ouro de 2004 a 2012, longos 8 anos. Após o fim de Drake e Josh, em 2007, o mundo conhece iCarly, com qual provavelmente ali é a série mais famosa da história da emissora. Em 2010, então, nasce Brilhante Vitória. O papo é esse. O verdadeiro Big Three da Nick então é composto por Drake e Josh, iCarly e Brilhante Vitória. Claro que houveram outras grandes séries aí no meio, como Zoey 101 ou Manual de Sobrevivência Escolar do Ned. Mas quando falamos de fato de sucessos que moldaram ali toda uma geração, sacas? Não tem discussão, esses três são os maiores. Mas o papo tá muito bonito, olha, já aguenta beleza por todos os cantos. Mas o papo é esse, cara. Quando o assunto é Nick, nem tudo é flor, né? A gente sabe que tem algo muito estranho, muito ruim por trás. E tá na hora de falar daquele homem. Você sabe de que eu tô falando.
Dan Schneider, o pesadelo e galinha dos ovos de ouro da Nick. Pensa num filho da puta psicótico. Ele começou a carreira da Nick como criador fazendo o All That, com o qual desde aquela época já tinha ali seus indícios que o cara já não batia bem na cabeça. Depois ele criou o The Amanda Show, que infelizmente houveram inúmeras denúncias contra o mesmo. Podia ser desde racismo, passar a perna em roteirista para não pagar, exploração sexual, abuso de autoridade e quebrar todas as leis trabalhistas possíveis e outras, sei lá, 1000 coisas que, pelo amor, dá até medo de pensar o que esse cara fazia com o pessoal no set. De acordo com o pessoal que trabalhou com ele, o cara era o verdadeiro capeta dentro dos bastidores. Todo mundo tinha medo dele, pois o cara tinha prazer em humilhar os outros. Fazia as mulheres que trabalhavam lá, sei lá, podia ser desde figurinista, sei lá o que, roteirista, fazia delas empregadas particulares, tá ligado? E etc. Dan Schneider tinha poder absoluto dentro dos bastidores. O cara era quase que um deus lá dentro. Afinal de contas, ele dava dinheiro pra Nick. E não era pouco, e a emissora então fechava os olhos. Acho que todo mundo sabe do assunto PES, quando se envolve a Nick. Sempre foi algo muito recorrente dentro das séries, com o qual desde sempre parecia uma fodida fixação envolvendo isso. Nunca foi engraçado, sempre foi nojento. Particularmente sempre soou como uma sexualização mesmo. Até eu quando criança, quando moleque, achava meio suspeito. Assim, a gente não tá falando de algo feito para adultos por adultos. Estamos falando de algo feito pra criança, pra molecada, pra adolescente. Então algumas cenas, vista com o olhar atual após toda essa má repercussão que teve, é um tanto desconfortável. Principalmente ali quando você lembra que o logo antigo da Nick era um pé. Um pé. O cara tinha tanto poder que fez o logo da empresa virar o seu fetiche. Além dos pés, tinha muitas piadas adultas nessas séries, envolvendo crianças que não faziam ideia do que estava acontecendo. Desde cenas explicitamente sexuais ou dando a entender no segundo contexto, com o qual era facilmente passado despercebido. Como isso pode ser enquadrado na lei, tá ligado? É tudo uma questão de semiótica. Então os malucos passavam impune. Um dos exemplos mais nojentos que posso dar, cara, é como a Ariana Grande era sexualizada em Brilhante Vitória. Eu particularmente não gosto muito desse termo, mas é o que mais se encaixa aí, tá ligado? A Cat, personagem que a atriz fazia, né, era simplesmente feita pra ser a, abre aspas, gostosa burra da série. Existe um compilado feito aqui no YouTube, onde mostram cenas que a Ariana é sexualizada totalmente, tá ligado? E assim, são mini cenas que dão um total de 2 minutos, tá ligado? E assim, é algo nojento de assistir, quando você lembra que ela era só uma pirralha na época. O compilado chegou a fucking 13 milhões de visualizações. Assim, a gente não tá falando de um negócio, ai meu Deus do céu, você tem mente poluída, está vendo maldade onde não tem. Cara, o vídeo tem 13 milhões de visualizações. Repito, 13 milhões. Você vai falar que 13 milhões de pessoas só viram maldade por ver? Você acha que não tem nada de errado ali? Ah, por favor, meu amigo, vai pra casa do cara. Dentro dos bastidores, eles faziam essas crianças passarem por humilhações envolvendo um contexto sexual e davam risada na cara delas nas gravações. É uma perversidade, tá ligado? Isso já acontecia muito antes do grande auge dos sitcoms da Nick. Em All That, tinha um personagem chamado Pickle Boy, interpretado por Brian Peck, onde havia muita segunda interpretação de todas as cenas envolvendo esse cara. Só de olhar essa cena aí que tá passando de fundo, já dá pra entender o que eu tô querendo dizer. Falando em Brian Peck, pra quem não sabe, esse cara foi preso em 2003 por isso ao Drake Bell.
Pois é, vale a menção que além dele, a Nick tinha mais outros 2 Pedro presos na mesma época. Era simplesmente a turma do PC Siqueira. Assim, obviamente eu não vou descrever ali o que o maluco fazia, né? Pelo amor do céu, é senso, né? Porque também o próprio Drake Bell, ele não fala exatamente as coisas que aconteceram com ele. Ele só descreve tudo como os atos mais horríveis e perversos que alguém pode fazer com alguém, tá ligado? Você imaginou? Pois é isso. Vale mencionar uma coisa um tanto quanto estranha, que esse mesmo Brian Peck era amigo pessoal de Johnny Wayne Gacy. Sim, estamos falando da porra de um serial killer que tinha a merda de um cemitério debaixo da casa dele. Pra você ver o naipe de gente que a Nick tinha nos bastidores. Depois que Brian Peck saiu da prisão, sim, ele saiu muito rápido. O mais absurdo é que ele ainda trabalhou em outra série infantil, mesmo após ser preso por Pedro. Pra quem não sabe, ele trabalhou em Zack Code, com o qual ele ajudando ali na criação. Eu acho que explica a razão do Zack ser tão sexualizado ali no meio. Mas isso é assunto para outro vídeo. O fato é que Drake Bell saiu biruta na cabeça. Moleque se jogou nas drogas, no álcool, tá ligado? E não é pra menos. O cara realmente comeu pão que o diabo amassou. Mas nada justifica as merdas que ele fez recentemente. Eu não acho que um passado trágico é razão pra você também cometer pedo. Particularmente, né? O Drake Bell é um hipócrita do caralho. Cara, eu acho muito impressionante que o que aconteceu ali nos bastidores ia ficar por isso mesmo, tá ligado? Ninguém ia saber se não fosse o Kids Choice Awards de 2014. A minha ideia principalmente era passar, né, aqui, né, o evento no dia, nas gravações, só que, né, parece que o Machete me chora andou apagando algumas gravações, né, que você não encontra em lugar nenhum. Então tá aí passando só algumas imagens aí do dia, tá ligado? Mas é isso, tá? Resumindo, nesse dia, nesse Kids Choice Awards, o Dentinizer foi parabenizado e tudo mais, a galera falou, pô, nossa, você ajudou nós, tu é foda, moleque, tamo junto. Só que se você prestar atenção ali, você não encontra a Janet McCurdy em lugar nenhum, né, a Sam do iCarly. E aí a galera daquela época começou a estranhar, perguntando, ué, tem algo estranho aí. Todas as suspeitas foram de fato confirmadas só em 2022, cara, com o livro da Janet McCurdy, Estou Feliz Porque Minha Mãe Morreu. Nesse livro, ela retrata todos os abusos feitos por Dentinizer dentro dos bastidores de iCarly e até além, tá ligado? Até de outras séries, como ele era completamente maluco e o próprio capeta em pessoa. O caso ali deu uma repercutida, mas ficou meio morno depois. Mas tudo muda após o lançamento da série Quiet on Set, onde toda a merda foi tacada no ventilador de uma vez. O buraco era muito mais profundo do que se imaginava. Cara, os questionamentos que ficam será que é certo assistir essas séries mesmo depois de tudo isso? Eu fiz uma enquete lá na comunidade do canal porque eu queria saber exatamente quais eram as perspectivas das pessoas em relação a esse assunto, tá ligado? Porque eu não queria fazer esse vídeo só com o meu olhar e pronto, tá ligado? Eu queria ouvir outras pessoas, né? E, cara, vou ser bem sincero, o resultado, a opinião das pessoas me surpreendeu um pouquinho, tá? O resultado tá passando na tela. Assim, eu fiquei meio surpreso ao ver que tem pessoas que ficam de boas, né? Ao verem isso, tá ligado? Assim, eu não tô falando que você é obrigado a sentir, meu Deus do céu, o peso da culpa. Não tô querendo falar isso. Mas eu digo no meu caso, particularmente, a minha pessoa sente uma estranheza desconfortável vendo, sabe? Principalmente The Amanda Show, Brilhante de Vitórias, 201 ou iCarly, sabe? As séries feitas pelo Dentinizer, né? Drake e Josh é mais tranquilo pra mim, porque até onde eu me lembre, tá? Os bastidores foram até que normais. Mas se eu tiver errado, não souber de alguma coisa, por favor, me corrija nos comentários. Saber que o ambiente de trabalho ali era a coisa mais tóxica, abusiva,
abusivo em todos os sentidos possíveis, né? Me dá um sentimento muito esquisito de ver essas séries agora, tá ligado? É óbvio que eu dou risada vendo iCarly, Drake Josh, Brilhante Vitória, tá ligado? Óbvio, pelo amor de Deus, as séries são muito boas até hoje. Não dá pra ignorar todas as nuances, meu irmão, não dá. Todos os contextos sexuais envolvendo a molecada, o pessoal menor de idade, cara, é depravante, é nojento. Eu entendo quando as pessoas falam que deve separar a obra do autor, porque de fato, eu e você não temos culpa nenhuma do que aconteceu. É um assunto um tanto difícil de se discutir, pois a gente não tá falando de uma besteirinha de Twitter, tá ligado? Um cancelamento, exposed de Twitter, não estamos falando de algo besta assim. Estamos falando de vítimas reais que carregam cicatrizes até os dias de hoje, mais de 20 anos depois. Não estamos falando de apenas gostar ou não de uma série. A gente tá falando da vida real. A conclusão que eu posso chegar em relação a isso tudo é que sim, você pode ver de boa essas séries, não tem problema nenhum, tá ligado? Porque como eu tô falando, elas são sim muito boas, elas são bizarramente maravilhosas, muito acima da média. Entretanto, você precisa ter consciência do que aconteceu ali dentro. Me conforta pensar que essas séries não foram apenas feitas por Dan Schneiders da vida, mas sim de várias outras pessoas maravilhosas ali no meio. Pô, estamos falando do início da carreira de Ariana Grande, uma das maiores artistas da atualidade. Estamos falando de Leon Thomas III, um dos maiores produtores que temos hoje. Miranda Cosgrove, James McCurdy, Josh Peck, Jerry Trainor, né, que, pelo amor do céu, o cara é o anjo da terra. Sabe? Todas são pessoas ótimas que trabalharam um dia nessas séries. Menos o Drake Bell, não gostamos de Jack por aqui. Todos os envolvidos dizem que essa época da vida deles não foram apenas compostos de memórias ruins, mas sim também de ótimos momentos e lembranças. Claro, existem sim aqueles que se perderam no caminho, mas também aqueles que usaram dessa dor para formar algo esplêndido. Volto a dizer, você não precisa se sentir culpado por gostar dessas séries, porque eu mesmo adoro, tá ligado? Mas não se faça de ignorante para fingir que nada aconteceu lá dentro. Às vezes a ignorância é uma bênção, mas também pode ser uma maldição. Eu espero que todos os envolvidos nessas séries fiquem bem. Rezo que pelo menos o fato de terem nos dado momentos tão únicos e divertidos aqueça um pouco o coração deles. Menos o coração do Drake Bell. Eu espero que ele congele até a morte. Bom, rapaziada, fim de mais um vídeo e tal. Eu espero que tenham gostado dele, tá? Eu tive toda essa ideia de discussão quando eu tava indo pra faculdade de manhã. Aí eu tava ouvindo as músicas do iCarly e eu pensei, E aí veio toda essa brisa pra esse vídeo, tá ligado? Bom, me diga nos comentários qual é a sua opinião sobre esse assunto, se você concorda, discorda. Eu quero saber, tá? Vamos fazer um ponto de discussão aqui legal pra gente, eu não diria chegar no consenso, mas pelo menos entender melhor a situação como um todo, né? Just this, bro, não tem mais o que falar. É isso, deixa like, se inscreve, comenta qualquer coisa, me siga nas redes sociais, tá tudo aí embaixo e é nóis, tamo junto. Falou.